A Marceline é um dos personagens mais queridos de Hora de Aventura e com passado impressionante. Porém, ela consegue ser incrivelmente assustadora quando ela quer. Na verdade, ela gosta de ser assim. A Marceline, ela se faz de má, só que ela é uma boa pessoa, ou melhor dizendo, uma boa vampira. E hoje eu quero falar da sua aparição no desenho, assim como ela apavorou o Finn e o Jake, até o momento que eles perceberam que ela é uma garota legal. O que você foi fazer, Finn? Ô, Jake? Mas se você gosta de conteúdo de desenho, se inscreva no canal e ative esse sino, que é pra você não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? E começando com a sua introdução no desenho, que foi no episódio 12 da primeira temporada, chamado Despejado, que o Jake, ele tava contando pro Finn uma história de terror em uma noite chuvosa. O vampiro se curvou sobre suas vítimas e respirou seu sangue vaporizado. Que isso consequentemente acabou apavorando o Finn porque ele era meio medroso, até que o Jake só fala que aquilo era uma trollagem. Eu inventei aquela história, só queria te assustar. E isso até realmente acabar acontecendo porque ele tava contando uma história de terror sobre vampiros. E por coincidência, né, é a primeira vez que a Marceline aparece. E sua primeira aparição é de uma forma aterrorizante. Só que até que a Marceline, ela foi gente boa com o Finn e com o Jake. Ela fala pra eles ficarem calmos porque ela não chupa só sangue, e sim a cor vermelha também. Você não chupa sangue? Às vezes eu chupo, mas não é de sangue que eu gosto, é da cor. Eu como cores vermelhas. E guardem essa informação porque ela vai ser importante daqui a pouco. O lance é que a Marceline, ela tava de viagem e voltou pra casa dela, que é aquela árvore, que é justamente onde mora o Finn e o Jake. E ela tinha deixado uma marca dela há muito tempo. É melhor vocês dois irem andando. O quê? Ai, olhem. M de Marceline. E como não teve jeito, o Finn e o Jake acabaram indo embora, porque aquela casa realmente era dela. Boa noite. Vem, Finn, vamos embora daqui. Então a Marceline, alguns minutos atrás, ela acabou sendo legal com o Finn e com o Jake, mas no final acabou sendo ruim, porque acabou expulsando eles dali. E como o Jake, ele tem medo de vampiro, pra não arrumar confusão, eles saíram dali pra arrumar outro lugar pra ficar. Mas e a nossa casa? A vampira pegou. Nós devíamos conseguir uma nova casa, conseguir um novo lar. E até esse ponto, a Marceline tenta parecer uma pessoa ruim, e isso vai ficando cada vez mais claro mais pra frente. Só que na verdade não é o que parece, e daqui a pouco vocês vão entender melhor. Então o Finn e o Jake foram em busca de uma nova casa que não tava nada fácil, porque eles passaram por muitos lugares e não encontraram. E só observe alguns lugares que eles tentaram muito tempo que o Finn e o Jake estavam procurando, eles acharam uma caverna. E eles arrumaram um lugar que ficou muito bom, e ali seria sua nova casa. E pra comemorar o local novo, o Finn e o Jake até deram uma festa. O que a gente tem que fazer primeiro na nossa casa? Vamos zoar geral e dar uma festa. O lance é que depois de um tempo, a Marceline apareceu naquele lugar, falando que também era dela e queria expulsar o Finn e o Jake dali também. O que você quer, Marceline? Eu só queria mostrar uma coisinha. Essa caverna é minha. Só que o Finn simplesmente cansou e resolveu brigar com a Marceline pelo lugar. E aconteceu uma batalha épica do Finn e do Jake versus a Marceline, que ela até lutou na forma vampiro dela e ela não facilitou pros dois. Só que ela se divertiu tanto brigando com o Finn e com o Jake que ela até desistiu da luta. E por conta disso, ela até devolveu a casa pros dois. A Marceline, ela ainda fez uma pose de malvada, mas ela foi gente boa, porque ela fica pagando de uma pessoa ruim, mas ela é legal. Quer dizer que vai deixar a gente ficar com a nossa antiga casa? Isso aí, fiquem com ela. É um presente meu. E isso fica ainda mais claro no episódio 19 da primeira temporada, chamado O Criado, que ele começa com o Finn e com o Jake brincando e a Marceline observando os dois. E por conta disso, ela resolveu aprontar uma. Ai, vou ir! É isso aí. Então foi nesse instante que o Finn e o Jake escutaram alguém chorando e a Marceline estava fazendo um velhinho de criado, que o Jake já demonstra que ele morria de medo da Marceline. Jake, é a Marceline, a rainha dos vampiros. Só o nome dela dá calafrios nele. E nesse momento, entre muitas aspas, a Marceline, ela fica sendo malvada com o criado dela. Então, Finn e o Jake, não aguentando aquela situação, eles foram ajudar. Pode parar! Ora, se não é o meu querido amigo amado Finn. Para de fazer esse pobre velhinho chorar. E como ele estava muito acabado para as coisas que a Marceline fazia, o Finn, ele sugeriu trocar de lugar com ele para se livrar o cara, assim assumindo o papel de criado daquele velhinho. Até porque o Finn, ele não aguentava mais ver o sofrimento dele. Eu vou fazer o que precisar, até trocar de lugar com ele. Como é que é? Tá falando sério? E era tudo que a Marceline queria ouvir, porque agora a gente vai ver um outro lado dela, porque ela parece uma pessoa ruim, mas na verdade ela é uma garota legal, mesmo que ela se divirta parecendo malvada. E pra apavorar um pouco o Finn, até ele entender a personalidade dela, ela sai arrastando ele pra sua primeira missão como criado. Vamos embora daqui. Eu não posso. Como herói,
Devo cumprir minha palavra? E enquanto isso, o Jake, que ele morre de medo da Marceline, ele até queria ajudar o Finn, só que o medo dele foi maior. E ela fala que a sua primeira missão como criado era ajudar ela a se alimentar. O que isso já preocupa o Finn, porque tecnicamente ela tem que pegar o sangue de alguém, afinal ela é uma vampira. E a Marceline, ela leva ele até a casa de um cara que eles teriam que invadir pra pegar o alimento, que supostamente é o sangue. Finn, abre a porta. Apesar que o Finn tava meio relutante porque ele tava com medo do que iria acontecer, só que ele não podia negar isso, porque afinal ele é criado da Marceline agora. Então é quando eles invadem a casa daquele senhor e a Marceline manda o Finn segurar ele. Só que na hora de deixar ela se alimentar dele, o Finn não tava conseguindo deixar. Chega de conversa, o jantar está servido. Porque ele é bom demais pra ver isso acontecer na frente dele. Então é quando a Marceline, ela simplesmente paralisa os braços do Finn pra ele não conseguir interferir e ela conseguir se alimentar. Só que foi nesse momento que veio a primeira pegadinha. E foi por isso que eu falei pra vocês se lembrarem que ela também se alimenta da cor vermelha. Porque na realidade, ela queria beber a cor da gravata. Aquela gravata vermelha estava deliciosa. Que o Finn, ele ficou com cara de bobo, porque ele pensou que ela iria beber o sangue do cara. O quê? Você sabe que às vezes eu como só a cor vermelha. Tá bem. E pra deixar ele ainda mais pensativo, o cara adorou a gravata. E quando eles vão embora, a Marceline continua falando que tem muito mal pra eles fazerem, só que o Finn, ele começou a ficar na dúvida, porque ele não sabe se a Marceline tá só zoando com a cara dele. Mas bem nessa hora a Marceline acaba comentando uma coisa bem engraçada. Ô, Finn, reparou como a gravata borboleta daquele cara parecia um sutiã? Hã? Não. E depois disso, eles param em um cemitério que a Marceline, ela usa seus poderes pra reviver aqueles corpos. E ela age mais uma vez como alguém do mal, que ela iria fazer muita maldade com o exército de mortos-vivos. Então eles foram marchando até o castelo que, segundo a Marceline, eles iriam invadir e tomar o lugar. Que o Finn tentou ir na frente pra avisar o pessoal, né, do que tava acontecendo, que a mestra dele iria aparecer e invadir o lugar, mas quando a Marceline aparece, eles estavam esperando por ela. Inclusive o filho do cara, ele adora as músicas da Marceline. Está atrasada, Marceline. Meu filho estava morrendo de vontade de ouvir sua música de mortos. O quê? Basicamente é como se ela fosse o astro principal da festa, que isso acabou gerando algumas dúvidas na cabeça do Finn, porque ela faz parecer como se tudo fosse ruim, enquanto na verdade, ela acaba fazendo alguma coisa boa no final. Ela faz as coisas parecerem ruins e depois, ou a personalidade dela faz as coisas parecerem ruins. Então ele só parou de pensar nisso e aproveitou a festa como todo mundo, mas foi quando a Marceline, ela traz uma planta que dá uma frutinha, que quando a pessoa come ela, ganha covinhas, e ela é uma planta até que bonitinha. Come umas frutas dela e olha o que acontece. Tá. Uma covinha. Só que a Marceline, ela simplesmente mandou ele destruir a planta, logo depois de mostrar o quão ela é inofensiva entre muitas aspas. Então como criado, o Finn teria que fazer, só que ele não conseguiu porque ela é muito fofa. Então é quando ele lembra que tudo que a Marceline pede tem uma pegadinha por trás, só que ele não entende onde que tá a pegadinha nessa história. Não tem pegadinha, mata agora! Mas o que é? Então como o Finn não fez o que a Marceline pediu, acabou revelando o motivo. A plantinha virou um monstro bizarro que simplesmente começou a atacar o Finn. Ele não conseguiu lidar com a planta e a Marceline teve que ajudar. Nada mal pra um criado. Então depois disso, o Finn já entendeu como a Marceline é, que agora sim eu posso dizer que finalmente eles viraram amigos. E como outra missão de criado, ela chamou ele para estrangular umas fadas, que dessa vez inclusive ele aceitou sem questionar. Ô, Finn, preciso que estrangule umas fadas. Tá bem, isso parece bom. Isso porque ele já entendeu que ela fala algumas coisas ruins para deixar ele bolado, enquanto na verdade a pegadinha que a Marceline ela até admite. Do que você está falando? Droga, pensei que nunca fosse perceber. Eu sabia. E nessa hora também descobrimos que aquele antigo criado dela, na verdade, era um amigo. Só que o Jake, ele chegou em um momento que ele só ouviu parte da conversa da Marceline chamando ele para estrangular fadas, que ele acabou pensando que o Finn tinha ficado do mal e estava enfeitiçado por ela. Então, pronto pra estrangular fadas? Claro, parceiro, quer dizer parceira. Essa não. É que o Jake, ele ainda não conhece ela direito, né? Inclusive, ele finalmente tomou coragem e tentou salvar o Finn da Marceline. Ele tinha tentado outras vezes, mas o medo foi maior. Mas com isso, ele quase matou ela porque deixou na luz do sol. Mas o Finn acabou salvando a Marceline sem o Jake perceber porque ele não conhece ela direito. Ele não entende que o que ela faz é mais como piada. Ela até virou morcego e se escondeu na mochila do Finn. Assim o Jake pensou que se livrou dela e superou seu medo de vampiros. Quando na verdade, o Finn salvou a Marceline e só enganou ele. Mas depois que ele descobriu
viu como a Marceline é, ela demitiu ele do trabalho de criado porque agora, como ele sabe, meio que perdeu a graça. Quase esqueci. Você está demitido do serviço de criado. Não é tão legal agora que sabe do truque. Só que o estrangulamento de fadas ainda estava em pé. E agora vamos a algumas observações. A Marceline é uma personagem que ela faz o bem, mas eu acredito que ela não gosta de ganhar créditos por isso. Assim justifica ela sempre parecer malvada quando na verdade não é. Tudo que ela faz é meio que disfarçado de uma boa ação. E no episódio 12 da primeira temporada, quando ela é introduzida, ela não se importava tanto com o Finn e com o Jake, tanto que ela quase matou os dois. Só não aconteceu porque ela se divertiu com eles. E já no segundo episódio que ela aparece, que é no 19, que é esse que eu acabei de falar, ela gostou deles ao ponto de querer fazer amizades, mas do jeito dela. Por isso que ela armou todo aquele teatro pra se aproximar. E eu até que acho essa personalidade dela bem divertida. E no decorrer do desenho, ela só melhora. O Finn caiu na trollagem da Marceline, mas sabe quem não cai? É você, que eu tenho certeza que vai se inscrever no canal e ativar esse sino. Que isso nunca vai acontecer, eu garanto. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Skynex Beats.